Fala galera, em tela com vocês. Esta leitura é a parte 1 da HQ Guerra Mundial M. O título da história é A Última Dança, que inicia em Moscou. Acionado por Nadia, devido à não cooperação de um dos médicos da organização, Emil imediatamente buscou convencê-lo da loucura de sua desobediência. O Dr. Banner era o tal médico. Ele se recusava a cooperar com a construção de uma bomba que acabaria com toda a vida na Terra. Usando a força, Emil garantiu que Banner iria atender seu pedido, e se ele pensasse em se transformar em seu alter ego, simplesmente o venceria como nas vezes anteriores. No entanto, Banner não conseguia mudar mais, após uma intervenção de outros cientistas da organização. Não sabendo dizer o motivo, quando questionado, Banner começou a agir estranhamente. Assustado com aquela presença, Bruce Banner recebeu a garantia que não seria machucado, pois as metas dele eram outras. Não sabendo de quem se tratava, Emil imediatamente o atacou, porém não foi forte o suficiente para detê-lo. Capturada e questionada, Nadia revelou ser esposa de Emil. Aquele grandão estava ali com o propósito de vingar a perda de sua esposa. Desacreditando no que acabava de presenciar, com a esposa em seus braços, Emil soube que o responsável pela grande frieza se autonomeava como maestro. Então, com o repentino surgimento de MODOK, Emil também teve a revelação de que há muito tempo atrás o maestro foi o Hulk. Uma vez, o MODOK havia eliminado Emil, porém ele estava ali para fazer outra revelação. Mas não tinha muito tempo, pois mísseis estavam se aproximando. Foi revelado para Emil que aquele mundo em que vivia não era real, e sim uma construção de computador, uma simulação. O mundo real havia caído no pós-apocalíptico. Emil foi congelado e estava sendo preservado em uma fortaleza que era alvo de mísseis e estavam chegando. O maestro era o responsável. MODOK queria uma vingança por conta de tudo aquilo, e o único que poderia fazer era Emil. Hulk era uma das poucas pessoas que poderiam sobreviver a um apocalipse nuclear. Em um futuro distante, um Hulk amargurado, chamando a si mesmo de maestro, reivindicou o domínio absoluto sobre os sobreviventes. Ele estava disposto a acabar com qualquer humano ou super-humano que atrevesse a desafiá-lo. Mas o que um rei faria com inimigos que simplesmente não morressem? Para consolidar seu poder, Maestro tentou derrotar Doutor Destino e também lançou mísseis na base subterrânea da AEM, aparentemente acabando com todos dentro dela. Mas AEM manteve Emil Blonsky, o Abominável, vivo todos esses anos. Ele não apenas sobreviveu ao ataque, como conseguiu acordar. Vendo aquele mundo pós-apocalíptico, o Abominável culpava MODOK, alegando que seria melhor ter acabado no esquecimento. Sem saber que ano era, ou mesmo se os anos ainda importavam, Abominável queria saber o que a humanidade fez para se apagar. Caminhando por horas sem uma ideia clara de onde estava indo, e acreditando ser uma metáfora para o resto de sua vida, sabendo que horas atrás imaginava ser um oficial da KGB, acordado, o Abominável sentia-se um nada estando a 5.000 milhas da Rússia. Ele imaginava que se pudesse atravessar tal distância, não encontraria mais nada. No entanto, ele comprovou que estava errado quando se deparou com guerreiros atlantes. Antes de iniciarem um confronto, o Abominável recebia a voz para o rendimento e sem direito de fazer perguntas. Vendo que não estava tendo um bom dia e que os guerreiros não estavam melhorando, Emil antecipou com um ataque. Bastante irritado, o Abominável jogou aquela roda gigante nos guerreiros. Ele estava facilmente dando conta dos atlantes. Enquanto aplicava seu conhecimento de luta, capturou um deles, e após rendido foi questionado. Os atlantes diziam que foram ordenados a capturá-lo. Eles estavam monitorando aquela área no caso dele aparecer. No entanto, o Abominável soube que os atlantes o confundiu com o Hulk após a chegada de Namor. Ele sabia que aquele à sua frente não era o Hulk, mas não tinha ideia de quem era e alegou ser tudo um mal-entendido. Por outro lado, o Abominável conheceu Namor. Observando a aparência do Atlante, Emil dizia não ter ideia de quanto tempo se passou
ou quando ocorreu o pós-apocalíptico estando preso no IEM. Afirmando que se passaram décadas, Namor dizia ter 85 anos quando aconteceu. Ele não envelhecia como um ser humano. Emil recebeu um dispositivo de Namor após afirmar não poder respirar sob a água. Ele foi convidado para uma visita em uma cidade submarina. Partindo para a distopia, Maestro era comunicado pelo ministro sobre a situação ruim que o Doutor Destino se encontrava. Aparentemente fora de seu caminho, o Doutor Destino estava na Lativéria, fato que agradava o Maestro em saber que aquele lugar estava do outro lado do oceano. Doutor Destino mal saiu vivo após ter um confronto com o Maestro. Sem poder andar ou executar sozinho qualquer uma de suas necessidades, estava praticamente destruído. Destino precisava de ajuda de Richard Jones. Era a melhor pessoa naquele momento. Ele estava em seu museu e continha em sua posse inúmeros itens e artefatos que pertenceram a muitos heróis caídos. Victor Von Doom o contatou, mas precisou interromper a chamada com a chegada de Janice. Sua neta estava preocupada com o Maestro, imaginando que ele tinha se livrado do destino. Janice e Dacord discutiam sobre a situação de Jones, que estava piorando. No entanto, sua neta não aceitava aquela situação. Dacord tinha outras preocupações, mas para Janice, o maior problema, e quem realmente eles precisavam se preocupar, era com o Maestro. Porém, não existia um plano para tal feito, e de fato era o questionamento de Dacord. O ministro de Distopia, sorrateiramente em uma sala, passava informações de que Maestro estava a caminho. Namor estava recebendo as coordenadas de Maestro. Ele estava indo pessoalmente inspecionar o local da destruição da AEM, para ter total certeza de que foram verdadeiramente descartados. Como ele foi pulando, Namor tinha tempo para executar seu plano. Várias cidades de Namor provaram ser imunes às consequências radioativas. Na cidade de Pacífica, Emil era atualizado por Namu e Leonard, familiares de Namor. As atividades de Maestro o interessavam muito. A humanidade estava apagada e Namor preferia que tudo se mantivesse como estava. No entanto, o Maestro queria ter a dominação de toda a humanidade e, pensando em detê-lo, Namor tinha ao seu lado um velho amigo. Após chegar no local, Maestro não tinha nenhuma leitura de sinal de vida, nem as pessoas que a AEM tinha no gelo. Acreditando que o trabalho foi executado com total sucesso, Maestro foi surpreendido. Não acreditando que Johnny pudesse ainda estar vivo, Maestro soube que aquele se tratava de Jean, que também se autonomeava como Tocha Humana. Maestro parecia sentir muito as rajadas de energias lançadas por Jean. No entanto, ele revidou com um de seus golpes poderosos, lançando Jean no chão. Ele se levantou, questionando se Maestro seria tão poderoso para suportar ou até mesmo sobreviver ao Nova Flame. Maestro foi lançado por quilômetros após receber aquela enorme quantidade de energia. Observando que Jean estava se dirigindo para o oceano, o Maestro queria uma segunda rodada. Visto que o Maestro está enfrentando diversos oponentes nesta guerra, além disso, ainda possui um traidor infiltrado, eu acredito que ele perderá essa guerra. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e galera, agradeço a todos vocês que acompanham o canal e se for novo aqui, inscreva-se e ative as notificações para os próximos vídeos. Até a próxima!